Beleza, galera? Hoje é dia 14 de abril de 2018 e eu estou gravando dois vídeos na sequência. O primeiro eu falei sobre o filme O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. E nesse vídeo agora eu vou falar sobre o livro que eu acabei de ler recentemente. Já vou te falar que não é um livro de fácil entendimento, pelo menos para mim. Para mim não foi fácil, então demorei proporcionalmente falando. Pela quantidade de páginas, eu acredito que foi um livro que eu mais demorei para terminar de ler, porque exigia muita atenção e muita reflexão a respeito do conteúdo exposto aqui. Então, eu preciso de silêncio para ler, então não era todos os momentos que eu poderia ler, igual eu faço com outros livros, né, que até no ponto de ônibus eu leio, esse aqui sem chance. Então, só em casa, no silêncio, eu conseguia ler e refletir a respeito do que era dito aqui. E mesmo assim, não entendi uma porrada de coisa. Eu vou ter que ler de novo aqui, pelo menos mais algumas 1000 vezes esse livro. Só que ele é bem interessante, porque ele traz alguns conceitos importantes. A ideia central do livro é ele dizer que após a queda do Império Romano, vários países pelo mundo tentaram retornar aquela ideia de império. Todos queriam expandir, crescer e formar um novo Império Romano. E eu fiz algumas anotações a respeito dele, eu queria dar uma lida aqui, ou comentar um pouquinho a respeito, rapidamente. O que eu achei mais interessante antes de começar, o que eu achei mais interessante foi o que ele falou a respeito da religião civil, da instituição nos Estados Unidos. Antes de falar disso, vou falar até que continuando, a instituição nos Estados Unidos do Estado leigo. E o que acontece é o seguinte, no filme, ele muda um pouco o seu entendimento do que está no conteúdo do livro, quando ele vai falar a respeito dos Estados Unidos, sobre sendo um país imperialista. Tanto é que no final aqui do livro, ele tem um pós-fácil, aqui ó, o pós-fácil. O que mudou no mundo 2 décadas depois. E aí ele fala sobre essa mudança que ele teve de pensamento depois que ele foi morar nos Estados Unidos. Algumas ideias conservadoras que tinham lá que não chegavam no Brasil, e acabou, depois que ele chegou lá e tendo contato com esse pessoal e com essas ideias que tinham lá, ele mudou um pouco esse conceito a respeito do imperialismo americano. Mas, tirando isso, vamos lá falar os comentários que eu fiz aqui. Então, o livro, na verdade, ele começa depois que o Olavo de Carvalho participou do ciclo, do curso de ética que ocorreu no MASP, aqui em São Paulo, na década de 90, encabeçado pelo José Américo Mota Peçanha, um filósofo aí brasileiro. E aí ele ficou indignado com o que falou lá, e aí ele começou a fazer as anotações que gerou esse livro. Ele falou que nessa palestra só haviam escolhido os palestrantes lixos, né? O lixo foi eu que pus aqui, eu acho que ele usa outro termo, mas é o que dá para entender. E os assuntos ministrados lá também. Dessas palestras originou-se a campanha pela ética. E qual o objetivo dessas palestras? Peçanha não havia procurado mostrar o passado, mas moldar o futuro, porque essas palestras todas foram baseadas no pensamento epicurista. Epicuro, filósofo grego, né, que deu origem ao materialismo e mais um monte de outras coisas aí. O grupo de Peçanha não buscava descobrir o real, mas era um grupo militante decidido a fabricá-lo. Então o grupo do Peçanha queria fabricar a nossa realidade. No livro 2 do livro, né, como se fosse o capítulo 2, né, o livro 2, ele vai falar sobre Epicuro, fala sobre a cosmologia de Epicuro, fala um pouco sobre as delícias do jardim de Epicuro. O pensamento epicurista ele influenciou Marx e vários outros pensadores aí, se a gente pode falar isso. Ele era um materialista ferrenho. Ele falava, o Epicuro, que deuses existem, mas não influenciam em nada na nossa vida aqui na Terra. Abram aspas, o prazer é o bem supremo. A busca do prazer é a causa e finalidade das nossas ações. Fecham aspas. É aquele pensamento sobre a busca do prazer. Quando eu gravei um vídeo falando a respeito dos 10 livros que estragaram o mundo, eu falei um pouco sobre isso. Peçanha condenou a física de Demócrito, lei da queda, pois esta favorece uma ética conservadora, e endossou a de Epicuro, por esta ser uma ética progressista. Ambas são falácias. Os homens são dóceis e manipuláveis justamente porque buscam o prazer e fogem da dor. Tudo relacionado com o pensamento epicurista. No capítulo 3 ele vai falar sobre a ética de Epicuro,
se divide em duas partes, geral teórica e especial prática. A geral teórica, comum a outros filósofos da época, e especial prática é o tetrafármacon, é o quádruplo remédio, ou seja, não se deve temer a morte. 2. É fácil alcançar o bem. 3. Não se deve temer a divindade. E 4. É fácil suportar o mal. Fala sobre mentiras, cita o psicólogo Juan Alfredo César Miller. Abram aspas, neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Fecha aspas. Mentira alivia porque economiza a psique o esforço de suportar um desequilíbrio temporário. Isso quer dizer que não há consciência moral nem conhecimento objetivo sem algum sofrimento psíquico voluntário, sem o sacrifício ao menos temporário da harmonia interior em vista de valores que transcendem os interesses imediatos do organismo psicofísico. Sinceridade e objetividade formam um nexo indissolúvel com a responsabilidade, as três condições que perfazem a autoconsciência moral. O entorpecimento da consciência levará um homem a não conseguir sentir a bondade ou maldade intrínseca de seus atos. Fala sobre o movimento de massas que usa técnicas para o embotamento maior ou menor do senso moral e da consciência intelectual, moldando as pessoas a fazerem o que a organização quer. Ele fala bastante a respeito disso, de técnicas de massas. Algumas técnicas são reflexos condicionados, lavagem cerebral, guerra psicológica, influência subliminar, controle do imaginário, engenharia comportamental, informação dirigida, programação neurolinguística, hipnose instantânea, estimulação por feromônios, etc. Bombardeio tão atordoante predispõe as massas a uma nova patologia, a psicose informática. Esse negócio de neurolinguística, de enganação, hipnose e tudo mais, eu senti isso quando eu fui assistir, não sei porquê, o último Fantástico na TV Globo. Você vê claramente as pessoas tentando te enganar. Você vê uma pessoa ali incorporada numa capa que não é ela, a pessoa está atuando. Um pouco antes de começar o Fantástico, estava passando o Faustão, aí tinha aquelas porcarias daquelas videocassetadas que não tem graça nenhuma, filmava lá as dançarinas dando risadinha, te enganando. Depois, durante o Fantástico também, os repórteres ali, tudo uma enganação, uma encenação. Eu me senti sendo idiotizado ali ao vivo e a cores. Então a gente vê bastante isso acontecer no nosso mundo aí. No nosso Brasil principalmente, mas no mundo inteiro. Todas as ideias e concepções mais francamente errôneas, mórbidas, disformes e fracassadas que os séculos e milênios anteriores rejeitaram, saem do fundo do lixo do esquecimento para constituir os pilares de um culto universal do engano. Concluindo aqui o que ele tinha falado a respeito disso. Capítulo 4, ele vai falar sobre a lógica de Epicuro. A lógica de Epicuro não se destina à busca da verdade, e sim somente à produção de consolações fictícias. Falou sobre programação neurolinguística. Em 1983, saiu na revista Science Digest, abram aspas, posta no mercado, a técnica da PNL ameaça tornar-se uma temível ferramenta de manipulação pessoal e, nas mãos erradas, um perigoso instrumento de controle social, fecha aspas. Eu não sei se eu escrevi qual foi o exemplo, mas o exemplo na época aqui foi o seguinte, eles colocaram uma musiquinha no mercado com uma fala bem imperceptível que dizia, não roube, você não é ladrão, não furte, não pegue, não tá. Imperceptível, mas do subconsciente conseguia captar. E aí, através dessas mensagens, eles conseguiram reduzir não sei quantos % a quantidade de furtos que ocorriam no mercado. Então, para comprovar que essa técnica de programação neurolinguística, hipnose, etc., funciona e muito bem. E nas mãos erradas, lógico, vai funcionar para o lado errado. Ele fala que a incapacidade de um povo para perceber os perigos que o ameaçam é um dos sinais mais fortes da depressão autodestrutiva que prenuncia as grandes derrotas sociais. Isso que acontece com o povo brasileiro hoje. Ele não percebe os perigos que estão rondando ele. Aí eu coloquei uma observação aqui, depois eu vou adquirir esses livros, eu coloquei a ler, né, para mim ler, já fica uma indicação também. Ler o livro Admirável Mundo Novo e Regresso ao Mundo Novo. Só quem escapou da manipulação sabe que é manipulado. Isso aqui é bem interessante. Quanto mais tememos um perigo, mais tendemos a fingir diante dele uma indiferença superior. Em 1990, vários casos de roubo por hipnose na Itália. O caso ficou conhecido como hipnoladre.
As pessoas eram hipnotizadas e faziam roubos e depois esquecia. Abriam o caixa da empresa, davam o dinheiro para o ladrão e só percebia que deu o dinheiro depois. Então ficou famoso na década de 90 isso. Organizações vêm empregando técnicas hipnóticas em escala mundial para reduzir a escravidão psicológica a milhões de pessoas. Seitas Moon, Rainesh, Meninos de Deus e etc. Em nome da liberdade religiosa e do Estado laico, ninguém mexe com essas seitas. O Brasil é o segundo em número de seitas no mundo, perdendo só para a Índia. Como eu falei anterior, ele vai falar aqui sobre Pavlov, segunda descoberta, efeitos da estimulação incoerente. Quebradas as cadeias dos reflexos condicionados, o cérebro entrava em pane. Eu vou gravar um vídeo aqui a respeito do Pavlov qualquer dia desse, falando a respeito de adestramento de cães. Os cães se adaptaram à nova situação mediante reações opostas às suas condutas habituais. A mudança de atitude não era determinada pelo conteúdo político da doutrinação, mas sim pelo efeito acumulado de estimulações contraditórias que os levavam ao desespero até que a personalidade virasse do avesso. A famosa lavagem cerebral. Imagens e sons fraquíssimos eram mais facilmente retidos na memória do que estímulos mais fortes. Aí foi aquele exemplo que eu falei anterior. Mercado, dizia a vozinha lá, sou honesto, não roubarei. O publicitário Hal Becker diminuiu em 37% o roubo aos fregueses, só colocando essa mensagem lá no áudio do mercado. Juntando Poezel, que tinha a teoria das mensagens subliminares, e mais Pavlov, resulta na mutação da personalidade por estimulação contraditória produzida subliminarmente. Mais uma ferramenta para dominação psíquica foi a ab-reações. Hipnose forçada, que era o Sargant, mais estimulação incoerente, Pavlov, mais ab-reações repetidas, de Poisson, resultaram em abria-se promissores horizontes aos manipuladores da mente. Eu coloquei folha 110, parágrafo 1º, explica bem, página 111 também. É onde está essas duas informações que são bem interessantes. Faz um paralelo entre a nova era e as grandes religiões, dizendo que nestas sempre houve limites nas grandes religiões, ao contrário da nova era. Primeiro, contradição intrínseca. Segundo, senso estético. Terceiro, limite da paciência. Exemplo de reivindicações contraditórias, que eu falei lá na frente, um pouco antes. Liberação do aborto versus repressão ao assédio sexual. Moralismo político versus imoralismo erótico. Liberação das drogas versus proibição dos cigarros, etc. São exemplos de reivindicações contraditórias. Forças notórias a favor da abolição da consciência. Pragmatismo, neopositivismo, marxismo, pseudo-religiões, nova era. Capítulo 5 ele vai falar a respeito da índole de Epicuro. Era famoso pela incontinência verbal, chamou Aristóteles de vendedor de drogas, chamou seu antigo mestre Nausífanes de verme e prostituta. Peçanha deu a entender que os aristotélicos fossem a classe dominante das elites e os epicuristas bravos em luta contra a opressão. Mentira, Aristóteles já era perseguido em vida. A escola de Epicuro aceitava em seu corpo discente prostitutas e milionários entediados, que resultou em fofoquinhas, mas não em perseguição. No livro 3 ele vai falar sobre Marx, capítulo 6, a substituição do mundo, fala sobre teoria versus prática, onde aqui a prática que molda a teoria e não o contrário. Freud dizia, o passado rejeitado volta com redobrada força. Marxismo e epicurismo, igual. Ambos tratam de neutralizar a inteligência humana. Faz uma diferenciação e definição de teoria versus prática. Fala sobre a estratégia maquiavélica de Peçanha em criar uma linha histórica do pensamento materialista, dando como exceção alguns filósofos cristãos, alguns entre aspas, sendo que o oposto que é verdadeiro. Todos os filósofos importantes do Ocidente foram cristãos, Platão, Aristóteles, Agostinho, Hegel e etc. Ele fala das semelhanças entre o epicurismo, marxismo, pelo menos em sua moderna versão gramsciana,
e a nova era. Rejeição da prova racional, a mística de um pseudo-interioridade coletiva, a revolta insolente ante a autoridade do passado e a submissão hipnótica a uma nova autoridade. Livro 4 ele vai falar os braços e a cruz. Capítulo 7, o materialismo espiritual. A divisão ternária dos estratos da realidade nas grandes tradições espirituais e sua ausência nas pequenas. A ideia atual acontecendo no Ocidente do afastamento de Deus, como ocorreu em algumas tribos africanas que dizem que Deus se afastou ou que delegou a função a outro subalterno e etc. A divindade suprema desaparecida acaba sendo substituída por dois tipos de divindades subalternas. Os deuses da natureza, culto às coisas, e os antepassados, que é o culto aos mortos. Esse culto às coisas você vê aí muito hoje em dia. Teoria de Nicolau de Cusa e a douta ignorância, nova modalidade de conhecimento, que a grosso modo é a substituição do mundo da experiência pelos modelos matemáticos. O processo iniciado por Nicolau de Cusa culminará 4 séculos depois com Augusto Comte, que fará da ciência natural uma religião e da casta científica um clero. Augusto Comte foi o iniciador aí do positivismo. O historicismo resultou numa divinização idolátrica do tempo e do processo histórico, e em última instância no culto de uma ideia abstrata, o progresso, em cujo altar foram sacrificados milhões de indivíduos. No parágrafo 21, ele vai falar sobre a divinização do tempo, a força dos meios. Observação que eu botei aqui. Interessante o discurso autocontraditório dos esquerdistas quando dizem querer preservar as culturas indígenas, mas ao mesmo tempo desejam impor às populações conservadoras e religiosas mudanças drásticas e repentinas, para variar aquela incongruência comum na esquerda. A divinização da história é a história e somente a história como a doadora do sentido à vida humana. Aí eu coloquei uma observação aqui, parágrafo mais difícil até agora para o entendimento meu, no caso aqui, que era o parágrafo 21, tratando da divinização do tempo. Parágrafo 2º é a continuação do tema, a divinização do tempo. A história levou-se à condição de deusa pela concorrência de dois fatores que mudaram decisivamente o curso das ideias, a doutrina da vontade coletiva e a doutrina hegeliana do Estado. Capítulo 8 vai falar sobre a Revolução Gnóstica. O discurso de Peçanha não tinha satisfações a prestar à realidade existente, já que o que pretendia era produzir uma nova realidade. Sua persuasividade era amparada na coerência prática. Entre as sentenças que se desmentem umas às outras, pode haver, no entanto, a unidade de um interesse prático, que só possa ser atendido através da falsidade da incoerência. Epicuro versus marxismo. O Epicuro era espiritual, né? O marxismo mais material, mas resulta no abismo entre eles é preenchido pelos novos deuses. O abismo, no caso, entre a teoria epicurista e a teoria marxista. É preenchido pelos novos deuses, que são tempo e espaço, culto da natureza e da história. A origem do gnosticismo ocorre do ódio ao cristianismo. No livro 5 ele vai falar, capítulo 9, a religião do império. Augusto Comte apresenta a nova religião com 3 características básicas. Primeira, seria uma religião do Estado. Segundo, instituição de um novo calendário com ritos festivos dedicados aos grandes homens. Olha, aqui você se liga aqui no dia do homem, o dia da mulher, o dia da criança, o dia do Karl Marx, o dia do Marighella, e aí vai. 3. Predomínio da ciência e técnica. Então, essas seriam as 3 características básicas da nova religião. Religião do Estado, novo calendário com ritos festivos e predomínio da ciência e técnica. Tudo para preencher o déficit ideológico resultante da Revolução Francesa, que arrancou as raízes morais e religiosas do antigo regime e não colocou nada no lugar. Essa nova religião não era tão nova, essa do Augusto Comte, que o Olavo comentando. Simplesmente dava expressão mais detalhada à ideia hegeliana do Estado como sucessor da Igreja. Várias marcas dessa nova religião até os dias de hoje, como o ordem e progresso estampado na nossa bandeira nacional e nosso calendário cívico, que celebra, como eu falei anteriormente, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Motoristas, Dia dos Namorados e etc. Dia do Funk, né? Em São Paulo, graças ao Haddad. Dia do Orgulho do Cabelo Crespo, né? Que agora tem. Que oferecem 2 vantagens indiscutíveis.
fazem esquecer o calendário litúrgico da igreja e fomentam os negócios. Então mata 2 coelhos com uma cajadada só. Além de aprisionar a mente humana no tempo socioeconômico, pensa que a rotina é a realidade e o campo o sonho, por exemplo. No filme ele fala sobre isso também. Você estando na cidade sendo controlado a todo momento, por tempo, pelo serviço, pelo trânsito, por tudo você sendo controlado, as pessoas acabam achando que isso é a realidade e elas vão passar, por exemplo, um final de semana no campo e acham que aquilo é um sonho, quando na verdade é o inverso. A realidade é o campo e a falsidade seria a cidade. A histórica política do Ocidente pode ser resumida como a história das lutas pelo direito de sucessão do Império Romano, como eu já tinha falado. O Império é uma realidade contínua, problemática, decisiva e atual. Vemos a tentativa de unificar, sob uma mesma legislação e governo, uma multiplicidade de povos, convivendo na harmonia de suas diferenças e todos contribuindo para a riqueza e grandeza do Império. Fala sobre a criação do Império Americano, que surgiu sem que ninguém desconfiasse porque era um modelo novo que pregava independência, república, democracia e livre pensamento, em oposição aos modelos mais conhecidos, monárquico, absolutista. O crescimento da maçonaria no século XVIII, a Revolução Francesa e o nascimento do Império Americano não marcam a extinção do poder aristocrático, mas uma gigantesca reciclagem da casta aristocrática, que inaugura os tempos modernos, os dias de hoje. No parágrafo 30 ele vai falar aristocracia e sacerdócio do Império Americano, fala sobre a Revolução Norte-Americana que resultou no Estado leigo, falou sobre o Estado leigo tendo que estar acima de todas as outras religiões para poder julgá-las e sempre vai pender para o lado da religião, mas relativista moralmente. Falou sobre a moral civil superior à moral religiosa. Moral civil, a pretexto de pacificar todas as religiões em um mesmo território, acaba neutralizando-as e castrando-as. Com o Estado leigo, todas as religiões ficaram em pé de igualdade, tanto as fundadoras da civilização ocidental quanto a Igreja de Satanás. Isso aqui é interessante ele falando também. Com o Estado leigo, todas são a mesma coisa. A religião cristã, que deu origem a todo o Ocidente, ela é equiparada àquela religião que adora capim, que adora o mato, por exemplo. Parágrafo 32 ele vai falar. Fala sobre as castas ocidentais atuais. Fala da diferença entre o senhor feudal e o poderoso de hoje. O de hoje, fica longe dos dominados, aquele não. Ele fala que os camponeses trabalhavam nos feudos, os senhores feudais, e na época ele poderia sair de feudo e ir para outro. Então não estava muito bom aqui, ele ia para outro, ele podia ir. E se ele ficasse sem feudo nenhum, ele poderia trabalhar nas terras da igreja. E é o que eu falou aqui, trabalhava lá 6 meses por ano e tal, tinha a terra dele, comia, tal. E aí quando aconteceu a Revolução, com o discurso de ajudar o camponês, que era oprimido pela igreja, eles foram lá, ocorreu a Revolução, os burgueses compraram terra das igrejas, compraram terra dos senhores feudais, aí industrializaram, tal, os camponeses ficaram sem terra, se lascaram, e aí tiveram que ir trabalhar para eles, por 16 horas por dia ou mais em condições insalubres e tudo mais. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que querem proteger um direito seu, que o direito seu que não está nem sendo abalado, né? Vamos falar assim. Você nem está sendo oprimido, mas daí vem alguém falando que você está sendo oprimido e quer substituir por alguma coisa. Tem que tomar cuidado com isso. Uma das funções básicas da comunidade é fiscalizar a conduta moral de seus membros. A partir do momento que há uma expansão do olhar fiscalizador do Estado, este usurpa tal função. O Estado torna-se cada vez mais mediador de todas as relações humanas. É igual a um tempo atrás você não mijaria na rua. Hoje em dia é comum mijar na rua, porque antigamente você tinha aquela fiscalização das pessoas que iam recriminar um ato de uma pessoa fazer isso. Hoje em dia passou essa responsabilidade para o Estado, então a pessoa não está nem aí se o cara está mijando, cagando na rua, o problema é dele. A pessoa fala o seguinte, não, o Estado que resolve isso aí, não é problema mais meu. Fala sobre o processo de infantilização da sociedade, do estigma de macho adulto heterossexual, virtual, espancador de mulheres, sedutor de domésticas, estuprador de crianças,
Jovens não querem entrar para esse grupo que é estigmatizado, como eu acabei de falar. E aí você tem a figura de hoje em dia de pessoas que estão com 40 anos e são adolescentes ainda, porque eles não querem entrar nesse grupo. Após ter infantilizado os cidadãos, o Estado alegará a deficiência de seu juízo moral para se meter cada vez mais em suas decisões privadas. Olha como a gente vê isso acontecendo hoje em dia. O uso de crianças como agentes de transformação social. Na página 359 ele vai mostrar uma pesquisa que traz a relação entre pobreza versus meninos de rua. Quais as consequências? Torna-as inadaptadas às limitações da vida adulta. 2. Criminalidade juvenil. Lógico que nessa pesquisa vai fazer uma relação falando que não tem nada a ver a pobreza com a criminalidade e tal, mas outros fatores. Na página 360 ele vai falar sobre a destruição do casamento. O Estado tende a alimentar a irresponsabilidade moral para poder alimentar-se dela. Capítulo 10, capítulo Na Borda do Mundo. Na página 381, no rodapé, vai falar sobre a estratégia revolucionária do século XVI. Depois, seja realista, peça o impossível. E ele comenta que essa frase, né, peça o impossível, está lotada na nossa Constituição Socialista de 1988. É lotada desse impossível de se atingir. Fala sobre a religião cristã desespiritualizada e rebaixada à condição de ideologia, assim como o judaísmo e o islã, que são as 3 maiores religiões do mundo. Nenhum regime, nenhum Estado tem o direito de agir como intérprete soberano da verdade, subjugando as consciências individuais. Os méritos de qualquer sistema político dependem essencialmente de que ele saiba respeitar os limites que lhe são impostos pela consciência religiosa do povo. Lá no finalzinho já do livro, um pouco antes do prefácio, ele vai falar que atire a primeira pedra quem nunca foi enganado, né? Eu não atiro, né? Lógico, eu fui enganado, até hoje eu sou enganado. E no pós-fácil, como eu falei no início do vídeo, ele vai falar a tese fundamental do livro é de que a história do Ocidente inteiro é marcada pela ideia de império e de sucessivas tentativas de criá-lo. Os conservadores cristãos dos Estados Unidos só estão interessados em competir dentro do quadro americano, sem interesse em converter ao conservadorismo a população de outros países. Foi isso que fez ele mudar de ideia depois que ele foi morar nos Estados Unidos. Ele vê que esse pensamento conservadores era para a comunidade local e não igual ao pensamento revolucionário, esquerdista e globalista, sendo espalhado para o mundo inteiro. George Bush eram neocons, que não são conservadores. Eu botei essa observação aqui que é importante, que tem muita gente que fala que o George Bush era conservador, mas ele não era. O discurso da expansão dos direitos é feito justamente para limitar os direitos. Foi aquilo que eu já falei também. Você pede mais direito, você vai ter mais Estado te controlando e te manipulando. Beleza? Então esse vídeo ficou gigantesco, porque é muita informação. Isso que eu passei rapidinho aqui no resumo que eu fiz. Livro, aconselho a ler, mas a lê-lo. Um livro bom. Bom não, né? Tem muita informação de tudo que é assunto aqui. Eu nem comentei, nem falei muito a respeito da maçonaria, que ele fala, ele abre o leque falando sobre a maçonaria e mais um monte de outras coisas. Só que já fica atento e já fica ligado que é um livro de difícil compreensão, pelo menos para mim. Então, se você já está aí no nível mais avançado aí, você vai nadar de braçada aqui. Mas você que é um iniciante igual eu, vai pastar aqui, beleza? Então tá aqui meu comentário a respeito do livro e do filme. Forte abraço e até a próxima.